Armas não recadastradas são alvo da Polícia Federal. Turbina de avião pega fogo durante decolagem no aeroporto Santos Dumont. O OMS declara fim da emergência global de Covid-19, mas alerta que a pandemia ainda existe. Enquanto isso, o Brasil tem mais uma morte pela nova variante. E no noticiário internacional, todos os detalhes da coroação do rei Charles III. O Mundial News está no ar. Olá, uma boa noite para você. Está no ar mais uma edição do Jornal Mundial News. A partir de hoje, o nosso jornal também será exibido na capital federal. Quero saudar, então, aos telespectadores de Brasília, região da Gama, Planaltina e Taguatinga. Sejam todos muito bem-vindos. O recadastramento de armas de fogo no Brasil alcançou 99%. Os armamentos de uso restrito em situação ilegal que não foram recadastrados estão na mira da Polícia Federal. Dezenas de pessoas foram presas no primeiro dia da Operação Day After da Polícia Federal. A operação mirou colecionadores de armas, atiradores e caçadores, também chamados de CACs, e donos de armas de fogo em geral que se recadastraram no sistema do governo, mas tinham algum mandado de prisão em aberto. Essa, obviamente, é uma situação com uma contradição inaceitável, em que uma pessoa tem uma arma supostamente legal, mas ela não é legal. E se ela não é legal, a arma, obviamente, deixa de ser legal. Para identificar criminosos que possuem pendências judiciais, os agentes cruzaram os dados da plataforma do Exército, que mantém os registros de armas no Brasil, com os dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão. Desde o início da campanha, em fevereiro, até esta semana, mais de 933 mil armas foram recadastradas em todo o país. 6.168 armamentos de grosso calibre não cumpriram a norma e agora são considerados ilegais. Temos agora mais 6.168 alvos em potencial. Quem são esses 6.168 alvos em potencial? Aqueles que tinham cadastro de arma de uso restrito e não recadastraram. O ministro da Justiça falou ainda sobre a importância de descapitalizar o crime organizado no Brasil, o objetivo de uma outra operação da PF no Paraná. Nós tivemos apreensão aproximada no curso da operação de 5 toneladas de cocaína, dinheiro 1.200.000 e bloqueio de bens no valor de R$1 bilhão. Por que é significativo isso? Porque consolida uma diretriz de, além da apreensão de armas, de droga, de dinheiro, você descapitalizar as organizações criminosas. E o Supremo Tribunal Federal voltou a discutir a implantação de câmeras em uniformes e viaturas policiais para fiscalizar e acompanhar as ações no estado do Rio de Janeiro. Em audiência, o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público concluíram que o processo de implantação das câmeras nas fardas e nas viaturas de polícias deve ser fiscalizado e acompanhado de forma permanente no estado do Rio de Janeiro. Em dezembro do ano passado, o STF determinou que a corporação instalasse os equipamentos para tentar combater a falta de investigação da morte de cidadãos durante confrontos entre policiais e criminosos nas favelas do Rio. O procurador do estado do Rio também apresentou um cronograma de aquisição dos equipamentos necessários à implantação das câmeras nas viaturas policiais. E em Minas Gerais, em 2 anos, mais que dobraram os processos envolvendo golpes no ambiente digital. Em 2020, foram 66 casos e em 2022, 133. José Eduardo teve a conta do Instagram hackeada há mais de um ano. Um invasor usou o perfil dele na rede social para vender produtos seminovos. Mas os prejuízos vão além da parte financeira. Fiquei um dia inteiro sem conseguir trabalhar. Fiquei das 6 da manhã até 10 da noite, em trânsito de tentar fazer boletim de ocorrência, responder ao pessoal que estava pedindo para comprar. E eu não poderia deixar essas pessoas sem resposta, pois a minha imagem que estava exposta ali, embora não fosse eu, minha conta estava hackeada, mas era a minha imagem, o meu perfil que estava exposto àquela situação.
Ele conseguiu na justiça o direito de ser indenizado por danos morais em R$10 mil. Você vai lá e presta a queixa na delegacia, faz o boletim de ocorrência e a polícia vai investigar o crime. E existe a área civil, que foi onde a gente foi recorrer e pede lá também o ressarcimento pelos seus danos morais. Em 2012, foi sancionada a Lei Carolina Dickmann, que prevê a penalização dos crimes virtuais. O acusado pode ficar preso de 3 meses a 1 ano, além de pagar multa. A Miss Minas Gerais, Isadora Murta, também teve a conta invadida. Só no Instagram, que é uma ferramenta de trabalho dela, que também é influencer digital, são mais de 100 mil seguidores. Começaram a postar no meu Instagram como se fosse eu, que eu estava fazendo um investimento e que os meus seguidores poderiam fazer também. E que eu garantia total responsabilidade sobre esse investimento. E como era? Você depositava um X valor e eles devolviam para você 2 vezes esse X. Então, gente, foi a madrugada inteira tentando conseguir recuperar meu Instagram. E muito preocupada, porque eu sabia que diversas pessoas iriam acreditar em mim e acabariam fazendo esse investimento. Este delegado dá dicas de como combater os golpes virtuais nas redes sociais. Ativar os fatores de segurança do seu telefone celular, manter o telefone celular sempre atualizado e com um antivírus, sempre fazer uma busca se tem alguém utilizando seu mesmo nome. E a hora que identificar um perfil que tem o mesmo nome, está usando a mesma logo, a mesma foto, divulgando o mesmo conteúdo do perfil real, ele faça a denúncia. E as novas tecnologias estão impondo um desafio. Como garantir direitos trabalhistas em meio a novos tipos de contratações? Motoristas de aplicativo se encaixam nessa situação e o rumo que se tomar a partir dessa nova realidade vai determinar o futuro do direito dos trabalhadores. Desempregado na pandemia, o motorista Jonas comprou um carro e começou a trabalhar com o aplicativo. Se acontecer alguma coisa comigo ou com o carro, eu não poder trabalhar, eu não vou ganhar. É um dia parado conta, porque aí eu vou ter que trabalhar o dobro depois para me recuperar esse dia. Ele atendia corridas por meio de 2 aplicativos diferentes, mas diz que um deles chega a ficar com 40% do valor da corrida. O jeito foi atender apenas pelo outro, que fica com no máximo 20%. O Jonas tem uma meta semanal, que nem sempre é atingida, mas ainda assim a renda é mais alta do que no emprego anterior. O que ele sente falta é da garantia de alguns direitos. A situação ideal seria mesmo o registro em carteira, porque seria uma garantia, né? Então, se tivesse isso aí, eu nem sairia do aplicativo. Segundo o IPEA, o Brasil tem cerca de 1.700.000 pessoas trabalhando como motoristas ou entregadores por aplicativos. Dessas, apenas 1 em cada 5 contribui para a Previdência. As empresas de aplicativos tratam esses trabalhadores como parceiros autônomos, microempresários. A socióloga Ludmila Abílio estuda o trabalho autônomo há mais de uma década, especialmente os motoboys, e viu uma deterioração das condições de trabalho da categoria com a entrada das plataformas. Parte de um fenômeno apelidado de uberização. A questão central da uberização, ela se refere à transformação de nós, trabalhadores, em trabalhadores sob demanda, que já não contam mais com nenhuma garantia sobre quanto tempo precisam trabalhar para ganhar o mínimo necessário para a sua sobrevivência, sobre qual o valor da sua hora de trabalho. A pesquisadora Paula de Almeida estuda os efeitos das plataformas digitais sobre as relações de trabalho. A partir dos estudos do doutorado, ela defende uma proposta que reconhece o vínculo de emprego de quem presta serviço por meio de aplicativos. Um plano que inclui a alteração da CLT e a criação de um sistema de dados abastecido em tempo real pelas empresas. O projeto foi apresentado ao Ministério Público do Trabalho e também a membros do Ministério do Trabalho. Não é mais um vínculo de emprego para um empregador, mas é um vínculo de emprego para multi-empresas. E aí a proposta dessa adaptação, né, é que seja feita considerando a soma dos tempos de trabalho, né, desse empregado para as múltiplas empresas e dividindo os custos sociais e do trabalho conforme o tempo de trabalho que ele
efetivamente trabalhou para cada empresa, né? O que cada empresa fez uso. Na Justiça, uma decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego de um motorista com a empresa Uber. Mas essa interpretação não se aplica a outros casos. No dia 1º de maio, o governo anunciou a criação de um grupo de trabalho para regulamentar o vínculo de quem presta serviço de transporte e entrega por meio de aplicativos. Do jeito que funciona hoje, Jonas não se vê trabalhando assim por muito tempo. Quero voltar a ser registrado, porque sem registro é complicado. Então eu já estou vendo já outros empregos, já tenho propostas, e assim que aparecer uma que tiver bom de acordo comigo, só que eu não vou abandonar. Eu vou continuar depois, mesmo trabalhando, eu vou fazer algumas horas depois para cumprir a renda familiar. E olha só, passageiros ficaram muito assustados depois que a turbina de um avião pegou fogo durante uma decolagem no aeroporto Santos Dumont. Imagens registraram o momento em que o avião já estava posicionado na pista quando o motor na asa direita da aeronave da Gol, que seguia com destino a Porto Alegre, é tomado por uma labareda. O princípio de incêndio foi no fim da tarde de quinta-feira. Uma passageira que registrava com o celular a paisagem flagrou o fogo na turbina. A companhia aérea Gol informou que a tripulação cumpriu os procedimentos previstos e retornou para o desembarque, que não sofreu intercorrências. E no próximo bloco, o assunto é saúde. Você vai ver que a OMS declarou o fim da emergência global de Covid-19, mas trouxe um alerta para que a pandemia ainda existe. Os detalhes já já.